Olá pessoal, bem-vindos. Estou aqui com a presença de amigos surdos, do intérprete. E aí a gente está aqui no nosso DefCast. O que seria? É o nosso bate-papo em língua de sinais, né, para tirar curiosidades. Então tudo isso em língua de sinais. E isso é possível, né? A gente trabalhar com um assunto que pode mudar a vida das pessoas. Eu estou aqui com o Samuel, esse é o sinal dele. Estou com o Diogo, estou com a Crisley. Também estou aqui com o Josué, que é o intérprete. E hoje nós iremos falar sobre a BlockDev. O que seria a BlockDev? O que seria essa empresa? Né? O que ela tem a oferecer? E hoje o nosso convidado especial, uma pessoa muito importante, é o CEO da empresa, o Ralph. Que ele vai estar falando para a gente, né, sobre a empresa. Aproveite o momento. E aí, Cleiton, tudo bem com você? Como é que tá, pessoal? Samuel, Diogo, Crisley. Obrigado, Josué. Vamos lá, vamos dar início aqui no nosso bate-papo. Estou disponível para tirar as dúvidas de vocês, contar um pouco também sobre a BlockDef e talvez mais do que eu esteja ansioso para falar, eu estou bem ansioso para escutar, saber quais são as dúvidas. Eu quero poder transmitir aqui o mais fiel possível do que é a BlockDef. Então, estou aqui disponível para responder as dúvidas de vocês, curiosidades, tá bom? Se já quiserem começar com alguma dúvida ou alguma curiosidade específica, eu acho ótimo. Eu vou deixar vocês conduzirem, porque o mais importante para mim desde o início sempre foi isso. O mais importante é o que a comunidade surda pensa. Então, isso para mim é o mais importante do que eu querer falar o que eu quero. Perfeito. Então, como que surgiu a empresa? O que é a BlockDef, né? Se você puder falar para a gente. Legal, legal. Cleiton, sua pergunta ela é interessante, porque, principalmente hoje em dia, com o mercado totalmente digitalizado, tem uma onda muito grande, né, sobre cursos. E, e é claro, a BlockDef tem os seus conteúdos de curso para poder educar a comunidade surda num segmento. Mas a BlockDef ela é mais do que uma empresa que vende conteúdo de educação. A BlockDef ela surgiu para ser uma ponte que conecta a comunidade surda com um mundo que é muito novo, que é o mundo das NFTs, metaverso, sabe, blockchain. Até para os ouvintes, é um mundo muito novo e é um mundo muito acelerado. E como eu já conheço a comunidade surda há muitos anos, aproximadamente 10 anos, eu percebo que é uma comunidade muito vulnerável, tá? A comunidade de vocês é uma comunidade muito carente de informação, principalmente informação em tempo real. Então, sempre quando chega alguma coisa, quando chega, né, ela chega atrasado. E nesse mercado que eu gosto muito de trabalhar, eu acho muito desafiador, que é o mercado de tecnologia. Se você não está antenado na hora que o fato acontece, e também se você não está preparado, qual é o que acontece? Acontece que você perde muita oportunidade. Então, são muitos milhões de surdos no Brasil, no mundo. Então, poxa, se ninguém está atuando diretamente com a comunidade, por que eu não posso fazer? Então, a gente começou o desafio da BlockDef há muitos anos já.
E hoje a gente está reformulando, está repaginando para realmente construir essa ponte definitivamente, para que essa comunidade tenha acesso às informações, entende? É claro, e a gente tem os cursos para poder ensinar, mas acima da venda dos cursos está o conhecimento que a gente quer deixar que a comunidade tenha, sabe? Eles precisam, vocês, comunidade surda, precisam ter autonomia para decidir o que fazer, quando fazer. Então, eu resolvi construir essa ponte com a ajuda aí de vocês, tá? Inclusive, eu já agradeço muito pela atenção de vocês aí. Que a gente possa ser feliz nessa caminhada, tá? E, mais importante, eu espero que a comunidade surda entenda a posição da BlockDef, que é aí tá dando essa oportunidade de levar esse conhecimento. Inclusive, é legal eu falar isso para vocês, que a primeira comunidade cripto criada no Brasil por surdo, a gente tem o privilégio de, de ser pioneiro nisso, né? Então, a BlockDef, ela está formando a primeira comunidade, formou a primeira comunidade surda de criptomoedas. Então, acho que é isso. A BlockDef é esse desafio. A BlockDef surgiu dessa forma, surgiu com a necessidade de dar para o surdo essa oportunidade de tomar decisões e correr riscos junto com os ouvintes também, sabe? É isso. E aí você falando, né, eu vi uma coisa importante, né? Eu só vou falar, né? Então você falou sobre a Black Death, dar essa oportunidade aos surdos, os cursos, enfim. Né? E você realmente falando, isso é verdade mesmo, a gente é privado dessas informações. Eu pegando até uma experiência própria minha, né? Então eu olhando também na comunidade surda, realmente, então a comunicação não chegava para os surdos, né? Não tinha o intérprete ali para mediar, né? Então sempre aquela defendência, realmente isso é verdade mesmo. Eu olhando você falando, é isso, realmente, né? Então dentro da empresa ter esse conteúdo em língua de sinais, isso é muito importante para o aprendizado da comunidade surda, para o surdo em si, né? E falando diretamente desse mercado da criptomoeda. Né? Uma outra pergunta agora. Esse curso, né? Esse curso e a empresa, essa vai ter essa mediação, vai ter essa inclusão efetiva mesmo? Uma pessoa ouvinte pode estar participando, um intérprete pode estar participando, a comunidade surda, quem é filho de surdos, né? Uma pessoa também que não sabe Libras, ela também pode estar participando da BlockDev, como que vai funcionar? Não, é legal. Tô vendo que nós vamos ter aí um bate-papo bem interessante, porque ah, vou repetir novamente. Eu não tenho nada contra, tá? A vendedores de curso. Acho uma ideia super genial. Inclusive, alguns conselhos que eu recebi de alguns colegas empresários era que a BlockDef fosse feita para todo mundo. A BlockDef fosse feita para todo mundo. E eu tinha um pouco de resistência de fazer a BlockDef para ouvinte, para outras pessoas, mas como é que eu vou explicar? A BlockDef ela é exclusiva, ela foi feita, ela foi criada para a comunidade surda. Então, todo o material ele é feito em Libras e é feita por um surdo, entendeu? O ouvinte ele é secundário nesse processo. Ele é secundário, porque a partir das aulas no curso que é dado por um surdo, a gente inclui o áudio através de um intérprete para que o ouvinte também tenha a oportunidade. E também vai ter legenda para quem sabe ler. Eu confesso que no começo eu sou tão apaixonado pela comunidade surda, eu sou tão apaixonado por resolver esse problema, que eu vou confessar uma coisa que pode ser até. Depois eu não quero que isso seja lidado como preconceito, mas é uma questão de foco. Eu não queria colocar áudio. Eu não queria colocar áudio. Eu queria deixar só Libras e legenda. Só. Por quê? Porque eu queria que a comunidade surda entendesse que realmente a BlockDef é para eles. Ah, mas se eu colocar um áudio, eu vou poder vender mais.
eu não estou interessado em vender mais. Eu estou interessado em ter qualidade dentro da comunidade. Eu preciso que a comunidade se sinta exclusiva. Poxa, a BlockDef é minha, é para mim. Não é mais uma coisa que alguém resolveu colocar um intérprete. Então, eu confesso, Cleiton, que no começo eu tive muita resistência de colocar áudio, tá? Mas hoje eu entendo que um surdo pode ser casado com um ouvinte. Pode ter o caso do Coda, né, que é um filho surdo um filho ouvinte de pais surdos. Então, por respeito também às pessoas que têm carinho pela comunidade surda, então eu também resolvi incluir áudio em todos os materiais. Mas eu vou fortalecer. Todo material é feito de surdo para surdo. Áudio é secundário para que um ouvinte também consiga ouvir, até porque o material também tem bastante qualidade, tem bastante informação boa. Interessante, interessante. Você falou em desafios, né? Mas assim, e desafios futuros? O que você pensa para a empresa que você acha que pode acontecer sobre desafios, né? Nós tivemos, assim, desafios são todos os dias, né? Desafios são todos os dias. Eu posso ficar o dia inteiro aqui falando de todos os desafios que eu já passei. O primeiro deles era a escassez de sinal. A escassez de sinal. Então, enquanto a gente estava discutindo sobre o material, a gente descobria que um sinal não existia. Aí a gente criava o sinal junto com a equipe, né, de surdos e intérpretes qualificados, tá? Inclusive eu quero agradecer todo mundo que está desde o início aí comigo. Então a gente teve muito desafio, Crisley, inicialmente com sinais, porque não tinha todos os sinais. A gente vai falar de blockchain, tudo bem, tinha, mas e quando a gente fala sobre eu vou dar um exemplo, tá? Pode até ser que algumas pessoas não saibam esse sinal aí agora, mas eu posso dar o exemplo da DEX, que é uma carteira descentralizada, onde a gente tem esse sinal. Eu acho que é esse sinal. Então, como que a gente vai conversar sobre descentralização, que o Clayton pode ajudar a gente aí ao sinal de descentralização, que eu também não me lembro todos, desculpa. Como que a gente vai conversar se o sinal não existe? Então, o primeiro desafio foi desenvolver os sinais. E aí a gente resolveu priorizar o glossário. E hoje, até hoje, inclusive, eu não conheço todos os sinais. Talvez o Clayton conheça todos os sinais, a Crisley conheça todos os sinais, mas não são todos que conhecem todos os sinais ainda. Então, esse é o principal desafio de todos, que é incluir o vocabulário. Senão, como que a gente vai ensinar, né? Então, esse foi o maior desafio. Se eu puder elencar aqui o segundo maior desafio, deixa eu pensar. O segundo maior desafio foi eu entender que eu não podia, demorou para eu entender isso, eu não podia começar de agora em diante, porque a maioria dos surdos não sabiam nem o que aconteceu para trás. Então, a gente estava tratando de um momento atual, aonde, por exemplo, uma NFT estava sendo vendida por 2, 3 milhões de reais, enquanto tinha pessoas que não sabiam nem o que era uma NFT. Então, como que eu vou fazer um curso ou um material sobre NFT se ninguém sabe nem o que é? Então, de novo, eu tive que parar, voltar e entender que, peraí, a gente precisa alfabetizar essa comunidade nesse segmento. É diferente do Samuel e do Diogo, que está aí na mesa, que já entende do assunto, já sabe um pouco do assunto, então não é novidade para eles. Mas eu tenho certeza que vocês todos na mesa conhecem pessoas que já ouviram sobre Bitcoin, mas não têm a menor ideia de como é o sinal e o que é.
Então, esse foi o meu segundo maior desafio. Reconhecer que eu precisava dar 10 passos para trás, para ensinar desde o início, para conseguir alcançar os tempos de hoje. Então, esse foi o meu segundo maior desafio. Bom, e por aí vão vários, né? Esse está sendo um dos desafios, por exemplo, podcast. Eu não sou uma pessoa de ficar num ambiente digital, mas hoje eu moro na Flórida, nos Estados Unidos. Então, eu não posso estar presente aí nesse momento. Então, o caminho digital foi o caminho mais rápido para a gente levar a BlockDEF no conhecimento de todos, entende? Então, poxa, a gente está sentado numa mesa agora com pessoas que Deus colocou no meu caminho que estão me ajudando. Então, eu já quero agradecer pelo meu terceiro maior desafio, já está sendo ultrapassado, né? Eu já estou passando por esse desafio terceiro, que é ter pessoas competentes junto com a gente. Então, já o meu muito obrigado aí para o Josué, para o Cleiton, para o Samuel, para o Diogo e para a Crisley. Tá? E eu sei que atrás das câmeras tem uma turma muito boa também que está acompanhando a gente desde o início. E esse foi o terceiro, talvez, maior desafio, encontrar as pessoas competentes e comprometidas, que acreditassem, inclusive, na própria comunidade, tá? Porque acontece muito disso. Às vezes, o próprio surdo, ele não acredita na própria comunidade. E isso precisa mudar. Foi um pouco longa a minha resposta, Crisley, para a sua pergunta, mas esses são os meus desafios. O Diogo está perguntando, você falou sobre o pioneirismo no Brasil, né? Em questão mundial, existe alguma coisa? Então, existe um planejamento, tá? Eu moro nos Estados Unidos e aí as pessoas me perguntaram se eu ia começar pela Flórida. A minha resposta é: eu já comecei no Brasil há quase 10 anos, entende? Então, agora, remodelando o negócio, eu pretendo continuar no Brasil por uma razão. É o meu idioma principal, né? Eu preciso honrar, primeiro, a comunidade brasileira. Eu quero aproveitar para descobrir os problemas que existem atualmente. Eu tenho certeza que outros desafios vão aparecer. Então, se eu tiver que tropeçar em alguma coisa, e eu tenho certeza que vai acontecer, eu prefiro correr esses riscos no Brasil primeiro, sabe? E aí, quando a gente estiver já sólido aí, quando a comunidade surda entender que ela precisa ter responsabilidade para levar esse assunto adiante. Então, quando eu sentir que a gente se solidificou no Brasil, Diogo, aí a gente vai avançar para outros países, que é um grande desafio também, tá? Porque cada vez que a gente entra no país, a gente precisa adequar tudo para o idioma deles, para o idioma de sinal deles, tá? Então, eu tenho um segundo desafio, que o próximo passo é os Estados Unidos. Para você falar um pouco mais sobre a BlockDEF, né? De forma bem específica, sobre o mercado de criptomoeda. Tá, tá, vamos lá. Vamos lá. A gente vai ter, eu vou tentar dar eu vou tentar trazer algumas pessoas aqui no nosso DevCast, né? Inclusive, é muito interessante a gente fortalecer isso que está acontecendo aqui agora, que esse é o sinal, né? Eu vou baixar um pouquinho aqui minha câmera.
Esse é o sinal de Deafcast. A galera tem o podcast e tal. Então, por que que a comunidade surda não pode ter um pioneirismo até nesse tema? Então, nós somos pioneiros em tudo, Samuel, para a comunidade surda. Inclusive, o podcast para surdo, que é o Deafcast, né? Que é Deaf em inglês surdo. Então, a começar por aí, o próprio sinal ele é inexistente. Então, nós trabalhamos nele já para ser pioneiro. Então, se junta com outro assunto que é nós somos a primeira comunidade cripto do Brasil, né? E a gente tem um nome para isso, que é o Deaf Crypto Club. Inclusive, não sei se tem necessidade, a gente precisa depois discutir sobre um sinal para essa comunidade cripto, que é diferente da empresa, tá? A comunidade ela é feita de clientes e não clientes. A empresa não, a empresa tem os produtos dela, mas a comunidade é algo separado, que as pessoas vão receber informação, tudo de graça. Então essa comunidade ela é uma coisa que também para mim é muito especial, porque é a primeira comunidade cripto do Brasil formada somente por surdo. Para eu poder te falar um pouquinho mais, Samuel, sobre criptomoedas, eu vou tentar te falar o seguinte. Quando a gente fala de blockchain, por exemplo, a gente logo pensa em Bitcoin, né? A gente fala em Satoshi Nakamoto. Então, o que que vem na nossa mente? Dinheiro. Dinheiro. Então, todo mundo está buscando o caminho da riqueza. Como que eu ganho dinheiro? Claro que tem como ganhar dinheiro com criptomoedas, óbvio. Dá para você ganhar dinheiro tendo sorte. Acontece muito de você comprar um ativo, né, uma criptomoeda que talvez hoje vale 1 centavo e amanhã pode valer US$ 10. Então, você ganhou muito dinheiro, na sorte. E alguns vão desenvolver talentos. Vai ganhar dinheiro porque aprendeu a operar, comprar e vender no momento certo. Então, é muito desafiador ensinar essas pessoas para que eles possam ganhar dinheiro no mercado, claro. Mas ainda no assunto criptomoeda, ele é muito extenso, porque a gente pode falar de ganhar dinheiro comprando e vendendo. A gente pode falar, Samuel, de ganhar dinheiro jogando através dos play to earn, né? Esse é o sinal. A gente pode ganhar dinheiro através dos play to earn. Então, tem muitas formas de se ganhar dinheiro. Além do dinheiro, que a maioria das pessoas só sabem falar do dinheiro, também tem a parte tecnológica, sabe? E a parte tecnológica, ela também gera muito emprego. Gera muito emprego, porque é um setor diferente, são profissões que não existiam, sabe? Desenvolvedores de jogos. E já tem, tá? Já tem hoje empresas especializadas em curso de tecnologia para aprender a programar. Então, na minha opinião, criptomoeda é só a ponta do iceberg. Criptomoeda é só o assunto que chama mais atenção. Só que por trás disso tudo, por trás da tecnologia, tem muito mais. Tem muito mais coisa do que só o dinheiro comprando e vendendo. Tem muito mais coisas. Olha que divertido. Você ganha dinheiro jogando. Mas o problema, aí a gente entra no problema. Se eu ganho dinheiro jogando, cadê esse jogo? O surdo não sabe. Eles não sabem onde achar. Entende? Ah, outra coisa, poxa, eu ganho dinheiro jogando, mas eu preciso comprar o meu boneco do jogo, ou se o jogo for um carrinho, você tem que comprar o seu carrinho. Então olha que loucura. Para eu jogar um jogo que me dá dinheiro, eu preciso comprar
o item daquele jogo, que é um NFT. Será que o surdo sabe que existe isso? Será que ele entende que vale a pena ele investir um dinheiro num ativo digital de um jogo para ele iniciar uma carreira, sabe? Iniciar uma profissão, quer jogar, não sei, ou uma diversão que dá dinheiro, sei lá. Então o surdo não sabe, entendeu? Então é muito grande, Samuel. O mercado dele é muito grande. A gente tem muito para poder discutir ainda. É, a pergunta é o seguinte, né? Muitas pessoas falam que os jogos, né? Como você falou que ganha dinheiro, então existe uma questão, não é perda de tempo, né? Demanda tempo, não demanda, tem que se profissionalizar, é somente uma brincadeira. Então, foi uma pergunta, isso daí, né? Se é realmente isso daí, eu posso. Tá, Então, olha que brincadeira legal. Olha que brincadeira. Ah, ele tá falando ainda? Não, é exatamente isso. Tipo assim, a pessoa entrou e jogou uma, duas, três vezes ou não, né? Se é realmente uma brincadeira, ganha dinheiro. Tá, legal, legal. Bem, imagina você brincar de ganhar dinheiro. É mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. Porém, é uma brincadeira de gente grande. Então, muitas vezes, você. Um exemplo, eu não quero falar nome de jogos aqui, eu não sei se eu posso falar, tá? Mas você escolheu um jogo Play to Earn de carrinho, tá? Então, para você entrar nesse jogo, você precisa comprar esse carrinho. Então, primeiro, você precisa conhecer da plataforma. Depois, você compra esse ativo com a moeda daquele jogo. Então, como que eu compro a moeda desse jogo? As pessoas têm que saber. Então, depois que você entende o processo que não é tão simples, aí você gasta dinheiro para comprar. Então, observa o que eu falei. Você comprou uma criptomoeda para comprar um ativo. E agora você tem o seu item. Você vai jogar e vai ganhar dinheiro. Olha que interessante. Se aquela moeda do jogo ela se valorizar no mercado, independente de qualquer coisa, você já ganhou dinheiro. É um exemplo, tá? Se eu comprei um carrinho de um jogo por $50, tá? Eu vou dar um, eu vou dar um exemplo de um carrinho. E custou e eu comprei isso com a moeda X, não importa o nome da moeda. Eu comprei esse carrinho por exemplo, não é $50, me perdoa, porque não é em dólar, perdão. Você compra em volume de moedas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui eu não sei o sinal, chama Decentraland. É um metaverso, tá? Tem uma moeda de um metaverso chamado Mana. Mana. Oh, errei o sinal, né? É Mana. Isso. Então, se eu comprei um ativo com 10 manas hoje, se a mana valia $1, então eu gastei $10. E eu tenho aquele ativo. Ah, se amanhã esse ativo chamado mana ele valer $1.000, como eu tenho 10 manas, então agora de $10 eu pulei para $10.000, sem eu fazer nada. Eu tenho o mesmo ativo que eu comprei com essa moeda, ele está avaliado nessa moeda. Então, se o preço da moeda, o mercado, se ela sobe no mercado, é como se eu comprasse uma casa hoje por $10 e ela agora está valendo $10.000.
Mas o contrário também pode acontecer. O mesmo ativo que eu comprei por $1, que eu gastei 10, se ele valer a metade, o mesmo ativo eu já perdi dinheiro. Então, eu estou mostrando para você que, sim, dá para ganhar jogando, mas dá para ganhar também com a valorização do próprio ativo. Todos os jogos funcionam da mesma forma. Tá bom? Enfim, são vários exemplos que eu posso até me alongar muito aqui, mas que nós vamos ter oportunidades ao longo da nossa caminhada de perguntar isso para alguns especialistas. Eu pretendo trazer alguns especialistas em NFT, metaverso, games, para a gente poder perguntar também bastante coisa. Eles vão poder responder com mais. Só complementando aí a sua fala, né? A gente está falando sobre no caso eu vou falar sobre a BlockDev, né? Então você falou uma coisa muito interessante, né? A gente começar do antes, né? Do que o surdo sabe sobre isso, principalmente sobre a tecnologia. Concordam comigo? Né? Se a gente for pegar um tempo atrás, né? A tecnologia ela é muito rápida e o surdo ele sempre recebe, né? Em sua maioria, informação atrasada. Aí você deu o exemplo da moeda, né, do Bitcoin. E aí, né, e o surdo ele fica naquela dependência, né? Pô, realmente ele consegue investir, ele consegue trabalhar, né, o Bitcoin. E aí as informações eram em português. E aí pra gente é muito difícil. E você quando falou isso daí, realmente aconteceu com várias pessoas, né? Os surdos, a gente conhece vários surdos, fizeram algum tipo de investimento, né? E aí houve algum prejuízo, houve algum risco, por conta realmente da falta de informação, não ser em língua de sinais. E realmente não tem, não tinha, realmente era só em língua portuguesa. E aí a gente pega, né, todos esses exemplos. Aí eu vendo vários surdos aí. Por exemplo, hoje você olha na internet, são poucos conteúdos em língua de sinais. Então tem que ter todo aquele trabalho ali de anotação, de fazer a tradução na língua portuguesa no caso, né? Aí faz a anotação. Muitos não tem legenda, e aí alguns surdos sabem, aí tem que fazer, né, contratar profissionais, e aí assim, a informação realmente é escassa. E aí quando você traz a BlockDev, realmente quando a gente pensou, né, esse início aí, o importante é o que? Ofertar para o surdo em língua de sinais. Para realmente ele ter o seu conhecimento na sua língua e realmente ele conseguir ser autônomo e evoluir, né? Realmente não ficar nessa dependência. Isso é importante. Isso é muito bom. Né? Então, realmente, Sim. é trabalhar com o surdo, né? Ele mesmo buscar, ele ter a sua autonomia, e aí ele mesmo crescer o seu conhecimento. E aí fazer, né, ofertar, e esse pensamento, né, de ofertar os cursos. E aí a maioria das empresas não tem isso. E realmente a BlockDev, ela dando essa oportunidade, esse diferencial. Realmente a comunidade surda, ela vai trabalhar com a empresa. É como se fosse a empresa, é como se fosse o pai do surdo. O pai dá o presente para o surdo. Né? Então, qual é o presente para a comunidade surda? É a comunicação em língua de sinais. É isso aí. Então, por isso que a BlockDev tem esse diferencial, né? Então, quer dizer, a gente vamos trabalhando aí essas questões aí, tá realmente trabalhando em contexto mundial mesmo. Então, é um processo mesmo. Né? E primeiro a gente trabalhar no Brasil. A gente tem que, né, fortalecer e melhorar a vida desses surdos aqui do Brasil mesmo. Só complementando a fala do Samuel aqui sobre criptomoeda, né? Então, todo mundo conhece o Bitcoin, né? É a primeira moeda, né? E aí aparecem outras moedas, né? Litecoin, né? Ethereum. E aí, por quê? Por que essas moedas? O que significa? Então, todo mundo conhece o Bitcoin. Aí quando a gente trabalha outras moedas, eles não sabem. E aí eles falam, não, mas isso aí é golpe, né? Isso aí existe mesmo, vai ganhar dinheiro, né? Vai perder. Então todo mundo conhece o Bitcoin, né? Os ouvintes sim, e aí o surdo, ele não. Então a empresa trazendo essas possibilidades, essas oportunidades de outras línguas, e saber que ele consegue estar
comprar, vender, né, fazer investimentos, possibilidades Uhum. de crescimento, né? Entender que existe uma rede, né? De vários contextos, né? De vários. É o que o glossário vem trazendo, né? O significado das empresas, dos conceitos, dos conteúdos que são trabalhados nesse mundo virtual. E aí eu olhando assim com alguns colegas, a gente olha, né? Então, são muitas informações. Então tem que ter todo esse cuidado mesmo. Então, vários surdos que eu já conheço e tomaram prejuízo exatamente por isso. Né? Pediam auxílio, por quê? Porque não tinha essa informação em língua de sinais. Aí aquele desespero, né? Vários investimentos aí causou um pouco de trauma. E aí? Como que vai ser? Para o surdo, em língua de sinais, ele consegue. Então a Block Def ele vem para oferecer isso daí. Então o curso vem para proporcionar. Não, pode deixar o Samuel perguntar. Eu achei muito interessante. Uma pergunta. Complementando que ele usou um sinal específico aqui, né? O Coin Market, né? A Block Def é a empresa. Isso. E aí ela vai ampliar o seu tipo de trabalho, ser uma coin, né? E ampliar esse significado para atender o Eu não mercado sei se a mundial. pergunta. Eu não sei se a pergunta foi essa, Samuel, mas eu vou responder um pouco da sua e um pouco do Cleiton, tá? Para trabalhar mais a questão da divulgação mesmo da empresa, né? Então, a gente precisa partir do princípio que, assim, para ser criado novos produtos, nenhuma empresa cria produto se não tem uma comunidade consumidora, tá? Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Olha o tamanho da responsabilidade da BlockDef e também de vocês, tá? Observe o tamanho da responsabilidade. Todos nós estamos aqui gastando tempo, porque é tempo. Vocês disponibilizaram tempo para estar aqui, ok? Dinheiro. Então, eu, eu preciso que vocês entendam assim: todo mundo precisa entender que a gente precisa primeiro se dedicar para gerar essa comunidade, porque e isso é muito legal, porque se a gente pensar no dinheiro, e isso é uma prova de que eu não estou nesse negócio só por causa de dinheiro. Óbvio, eu não sou um bilionário filantropo. Não, eu quero ganhar dinheiro. Eu sou empreendedor. Eu tenho direito de montar o meu negócio, assim como vocês têm direito de montar o negócio de vocês. Mas sabe o que acontece? Tem pessoas que não desenvolvem nenhum negócio pensando realmente no benefício. Tem pessoas que desenvolvem um negócio pensando só no dinheiro. E se você parar para pensar, Samuel, se não existe uma comunidade surda alfabetizada em cripto, como que eu vou vender produtos de cripto? Então isso não vai dar dinheiro. Então é um desafio muito grande a gente começar desde o começo ensinando tudo. Então a gente precisa ter muita coragem e realmente precisa ser muito apaixonado para poder acreditar, né, que a gente precisa esperar o tempo. Eu sei que vai ter um tempo para esse negócio amadurecer, porque a gente vai ter que educar todo mundo. Então, inicialmente, a gente vai dar conteúdo para a comunidade, vai levar conteúdo. E, e o meu plano é sempre dar o melhor, tá?
Nesse momento, os nossos produtos estão praticamente prontos, né? Todos. Alguns já estão prontos, outros estão em construção. E eu estou preparado para que, no meio do caminho, novas oportunidades abram para a gente poder falar de novas coisas. Por exemplo, vocês falaram do CoinMarketCap. Hoje, o CoinMarketCap ele só está acessível para quem sabe ler. Quem não sabe ler não está acessível. Não está acessível. Então, observa a nossa responsabilidade. Se a BlockDEF ela conseguir atingir um nível alto, e eu acredito muito que a gente vai conseguir, porque nós somos pioneiros nisso, nós vamos chamar atenção. Outras empresas, como a CoinMarketCap, por exemplo, ela pode enxergar esse nosso movimento e, quem sabe, tornar o CoinMarketCap acessível também em libras, sabe? Então, olha que coisa legal. Mas como que a CoinMarketCap vai perceber? Como que ela vai perceber que ela precisa ser acessível? É através do nosso movimento, entende? Depois, outros mercados vão perceber que a comunidade de surdo está crescendo nesse segmento. E aí, pessoal, não vai ser só a BlockDEF que vai ofertar. Outras empresas também vão ofertar, e isso é bom. Eu não tenho dúvida de que outras empresas vão surgir depois da gente. Não tem problema. Só quem ganha com isso é a comunidade surda. Isso é ótimo. Eu não tenho a menor pretensão de oferecer tudo, de ter tudo. Ninguém dá conta de fazer tudo sozinho. Entendeu? Então, para mim, o ponto mais importante de tudo é a nossa dedicação. Juntar essa quantidade de surdo interessado nesse assunto, para a gente ser muito forte e a gente conseguir chamar a atenção das empresas para que elas deem atenção. Eu vou dar um exemplo agora para concluir. Muitas empresas e algumas pessoas até colocam ali o intérprete naquela janela do lado para poder se comunicar quando precisa. Mas sabe qual que é a minha percepção? O intérprete está ali para dar a informação naquele momento, mas a empresa ela não é dedicada para o surdo. Ela não é. Ela está dando um acesso. Tem muitos negócios hoje que você tem um site acessível, olha, está acessível para surdo, que legal. Tem um intérprete ali no canto, oh, que coisa boa. E aí você vai e compra um produto. Aí o produto não está em libras. E eu lembro, sabe de quê? Não sei se vocês vão lembrar, mas na minha época, ah, o filme que passava durante a tarde na televisão, o anúncio daquele filme tinha libras. Olha, agora vai passar um filme, não sei, Free Willy, ou não sei, eu sou antigo aí, uma novela. Então tinha o sinal para falar que vai passar aquilo na televisão. E você esperava. Mas na hora que vinha a novela ou o filme, ele não tinha libras. Aí, o que adianta? Entendeu? Foi pela metade o trabalho. Então, de novo, o nosso desafio é muito grande. E, de fato, é pegar na mão de cada surdo. E, tem uma coisa. O Creighton já está acostumado comigo, já tem muito tempo. A Crisley também. E sabe que, para mim, o surdo não é coitadinho, não, tá? Aqui a gente é porrada igual é entre os ouvintes. Aqui não tem essa de coitadinho, não. Então, assim, do mesmo jeito que tem ouvinte preguiçoso, tem surdo preguiçoso também. Tem ouvinte que não quer saber de nada. E tem surdo que também não quer saber de nada. E eu não posso curar isso, tá?
Então, eu não tenho preconceito nenhum com surdo. Afinal, tá aí a BlockDeaf. Mas eu sei que tem surdo preguiçoso. Igual tem ouvinte preguiçoso. Tem tudo. Vocês concordam comigo? Quantos surdos vocês conhecem que está em casa, não faz nada, não quer aprender nada? É muito. Vocês concordam comigo? Um monte. Então, a nossa missão, a missão de vocês, é acordar esse surdo, é despertar ele. Porque, como ele nunca teve nada, ele está achando que ele vai morrer sem ter nada. Mas não, a gente chegou para levar conhecimento. Então, a gente precisa fazer com que eles entendam isso e que ele precisa despertar. Eu não posso carregar ninguém no colo. Vocês não podem carregar ninguém no colo. Entendeu? Ele precisa querer e a gente precisa estar disponível para ensinar. Então, bora despertar essa comunidade. Tá, uma dúvida, né, que o Diogo tá trazendo aí que as pessoas sempre generalizam, né? Essa questão de pirâmide, né? Não é, como que funciona, o diferencial da empresa. Tá. Então o Cleiton vem trazendo que não é isso, né? Não é pirâmide, é uma empresa que oferece, vai ofertar conhecimento, ofertar cursos para a comunidade surda em língua de sinais. Como foi falado, né? Então vai abrir para pessoas surdas, para pessoa que é ouvinte casada com uma pessoa surda, né? Filhos de pais surdos, enfim. Então a empresa é isso, né? Ofertar esse conhecimento, incentivar Entendi. para a comunidade surda. Esse é o objetivo da empresa. Sim. O que acontece? A pergunta do Diogo, ela é muito legal. Por quê? O nome disso chama preconceito. Preconceito. Eu vou dar um exemplo bem claro, tá? Vocês estão no estado aí Espírito Santo, ok? Tá, vamos falar de um estado bem populoso, né, que a gente vê na televisão que infelizmente é muito perigoso. Sei lá, Rio, São Paulo, tá? Se você está em São Paulo à noite, caminhando numa rua vazia, observa, Diogo, presta atenção. Aí vem uma pessoa de bicicleta na sua direção. O que você vai pensar? Você é Tô assaltado. ferrado. Você é assaltado. Pronto, eu nem falei, ele já falou. Você é assaltado. Por que que você pensou? Só porque está vindo uma pessoa pobre, certamente mal vestida, provavelmente, se for negro, então piorou. Por quê? Porque a mente das pessoas é poluída. A mente das pessoas, elas só enxergam assim: vou ser assaltado. E aí a gente entra com o problema de racismo, preconceito de classe social, mas isso não é culpa minha, sua, é culpa da sociedade, tá? Isso é culpa da sociedade. Por que eu estou dando esse exemplo? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando a gente fala de criptomoedas hoje, principalmente o nome Bitcoin, que é muito famoso, infelizmente, muitos golpes de pirâmide financeira usam o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda como método de pagamento. Porque tem pirâmide que paga em dinheiro na conta.
Tem pirâmides que podiam, sei lá, pagar em chocolate, podiam pagar em, sei lá, em madeira, não sei, estou dando exemplo. Então, o Bitcoin, ele é usado como um método de pagamento. É só uma forma de ele te pagar. Ele podia te pagar de qualquer forma. Então, como a criptomoeda, por ela ser irrastreável, é mais fácil de ser escondida, então tem muitas pirâmides sim que usam o Bitcoin como forma de pagamento. Então as pessoas que não têm contato com o mundo das criptomoedas, que não têm contato com o Bitcoin, o que que eles imaginam? Falou que é Bitcoin, é pirâmide. Não. Bitcoin é um dinheiro que você pode guardar igual você guarda ouro, tá? Investir em criptomoedas hoje é uma forma de investimento. Está com você, é extremamente seguro. Criptomoedas hoje te traz diversão através dos jogos play to earn. Então é um negócio tão extenso, mas que as pessoas que não têm informação, quando ouve Bitcoin, Bitcoin, olha que absurdo. Bitcoin é pirâmide. Ou então Bitcoin é golpe. Ou então Bitcoin é ilegal. Tudo isso é fruto de falta de conhecimento. Entende? Então é com isso que a gente tem que acabar. Fala pra gente aí por que da palavra, por que da escolha Block Def. Explicar os significados. Boa. Eu fiquei muito tempo pensando num nome para eu dar continuidade no negócio, né? E o nome BlockDef, ele veio na mente assim, será que é por causa da blockchain? Será que é por causa da blockchain? Falei, tudo bem. Mas, poxa, não vou colocar BlockDef não, porque está muito ligado à blockchain. E se os meus parceiros no dia de amanhã, o Clayton, a Crisley, Samuel, o Diogo, e se meus parceiros amanhã entenderem que a comunidade surda ela precisa de, por exemplo, a gente precisa educar todo mundo numa língua de sinal internacional. A gente precisa focar para levar informação mundial para essas pessoas. Poxa, não tem nada a ver, né? Blockchain, BlockDef. Mas eu pensei, o block é de block, em inglês de bloco, né? Bloco, de unidade, representa também unidade, representa força. Então, eu acredito que eu recebi a bênção de ter entendido esse nome, porque ela não representa só a segurança de blockchain ligado à criptomoeda, ela também representa a unidade dos surdos, ela representa o bloco, ela representa todo mundo, sabe, unido ali. Então, tem uma representatividade muito forte o nome BlockDef. Então, eu entendo que é unidade é a palavra que representa mais a filosofia da empresa. Unidade, sabe? Só complementando, né? Interessante, era uma curiosidade. É uma coisa interessante, né? A gente pensando até quando for ampliar para um público em geral, se esse nome, como você trouxe, são muitas questões voltadas ao preconceito, né, ao desconhecimento, o próprio nome, Block Def, talvez pelo desconhecimento, né, não traga uma questão talvez
de segregação somente para surdo, porque unidade surda em tradução, né? Traduzindo. Como que poderia pensar isso daí? Então, na verdade, eu ainda me mantenho na comunidade, tá? Eu acredito que se... Eu não estou dizendo que eu tenho preconceito com os ouvintes. Não, tá? Até porque eu sou ouvinte. Então, eu pretendo estar concentrado na união da comunidade surda, tá? E na fusão, na união mundial dessa comunidade. Então, o nome bloco, sabe, de união, de segurança, ele é por conta da união mesmo. E DEF, esse nome eu não queria tirar, porque eu podia muito bem falar block, não sei o nome em inglês, de people, podia ser block people, sabe? Um bloco de pessoas, um bloco de pessoas, sabe? Tipo assim, hoje é surdo, amanhã é ouvinte, amanhã é cego, mas eu acredito que cada um tem uma missão, tá? E nessa missão, se você não tiver focado, vai dar errado. Então eu escolhi a missão de unir a comunidade surda. Eu escolhi essa missão. Então, Block Deaf, eu não quero sair dessa palavra de deaf, porque o surdo é a minha missão. Inclusive, se alguém depois tiver alguma ideia de, sabe, agora eu vou fazer o mesmo pela comunidade cega. Ótimo, então o planeta vai melhorar, sabe? Mas a nossa missão é a comunidade surda e fazer isso muito bem feito. É o que você trouxe, isso é bem importante, porque a questão do DEF, né? Eu trouxe um exemplo falando de outro, né, dessa abertura, mas pra gente isso é muito importante, porque mostra realmente a missão da empresa, como você falou, né? O surdo em si, né? Não perder essa essência da informação na língua natural, né? O seu conhecimento, e não ter essa quebra de segurança. Porque quando entrar o surdo, é exatamente isso. Ele entender que é um lugar seguro e ele não ter essa quebra de segurança. É isso aí, cara. É, é foco. Tudo na vida é foco. Eu não posso resolver o problema do mundo. Eu acho que cada um tem a sua parte, sabe? E, e a gente precisa ser espelho para as pessoas, sabe? Eu me espelho em algumas pessoas que são focados no seu trabalho. Eu espero que algum empresário que esteja assistindo a gente depois, ele se espelhe nisso e resolva. Ou, quem sabe, alguém da própria comunidade, não sei, deficiente físico ali, talvez um cego, talvez a própria comunidade desperte para poder juntar isso. Agora, eu não posso ser irresponsável e pensar em dinheiro e falar, não, eu vou vender isso para todo mundo. Poxa, já é tão complicado a gente montar material só para surdo, que se eu perder o foco, a gente daqui a pouco é considerado mais um. E eu não quero. Eu quero que a comunidade surda tenha orgulho da Block Deaf para entender que ela é feita para eles. Entende? É esse orgulho que eu preciso.
Só complementando, né, o que você trouxe, realmente a gente tem que ser o modelo, né, ser o espelho para o resto da sociedade de forma positiva, né, e a gente assim aumentar a sensibilidade, a questão da comunicação e o acesso às outras pessoas com deficiência, né? E quando você pega uma empresa que foca realmente na questão da língua de sinais, isso pode realmente ser modelo para outro tipo de deficiência, usar outros recursos, acessibilidade, enfim. Só para complementar aqui a sua o que você falou. Né, na minha concepção, né, esse é um conceito. Acho que quando a gente traz esse conceito de DEF, né, o Bloco DEF, isso vai ser importante até para divulgar, né, falar da cultura surda, falar da língua. Eu acho que assim é um momento, é um lugar que a gente tem que ter segurança. E aí eu sei que realmente com isso, essa possibilidade da empresa a gente vai estar crescendo, vai estar divulgando, vai estar ampliando os conhecimentos para nós surdos, né, ter essa autonomia. E realmente, já somos gratos para a empresa, realmente a gente está, né, feliz e a gente quer que realmente isso não perca o caminho. Realmente se fortaleça. Imagina, a gente não ter nenhum acesso e ficar ali parado sem ter conhecimento, né? E a gente já tem esse histórico de dificuldade dos acessos. Então, realmente queremos acompanhar a tecnologia, né? O crescimento da tecnologia. Uma pergunta, tá? A gente está olhando aqui a camisa, cada um tá com um desenho, né? O que seria isso daí? Qual é esse significado? Você pode estar falando pra gente? Que cada um, né? Posso. Eu olhei ali porque ele parece um pouco comigo, né? Então, por que esse desenho aí? Então, cada um tem o seu desenho, né? Então, o que isso significaria? Eu queria que você falasse um pouco disso daí. Tá, tá. E todo mundo tá com essa curiosidade, né? Aí o Samuel aqui tá falando, pô, será que Deixa isso eu aí é o meu olhar. perfil? Por Eu não conta, tenho. Eu não tenho uma né? dessa. Faz assim. Deixa eu ver. Estica Então, aí. Deixa eu ver. tem as cores também, né? O É legal. Eu formato. quero uma dessa. Eu quero uma dessa. Então, só pra tirar essa Tá. curiosidade aí. Bem, bom, eu não vou estender muito sobre esse assunto agora, porque isso é um assunto longo, mas eu estou muito focado na comunidade surda, tá? E eu quero que a comunidade surda se sinta orgulhosa disso. Então, a gente precisa entrar em todos os setores da tecnologia. Todos, todos. Então, a gente não podia ficar de fora dos NFTs, entende? A gente precisa ter uma representatividade em todos os setores. Então, eu tive a ideia de, ah, como é que eu vou explicar? Eu percebi essa é minha, hein? Deixa eu ver. Essa é a minha? Deixa eu ver se parece comigo. Ah, parece comigo. Ah, essa é minha. Legal. Ó, pronto. Ótimo. Obrigado. Então, eu resolvi que a gente vai ter que estar em todos os momentos, em todos os lugares. O surdo vai ter que estar presente em todos os lugares. Um dia nós vamos ter condições, ou quem sabe vai surgir um parceiro para desenvolver junto com a gente. Espero que alguma empresa, algum estúdio de games esteja assistindo a gente e quem sabe a gente não provoca aí um surgimento de um jogo só para a comunidade surda. Olha que legal. Já pensou? E se nenhum estúdio se prontificar a fazer isso, a BlockDev vai ter condições um dia
Eu não sei, talvez daqui a um tempo eu vou estar assistindo esse vídeo e falar, poxa, eu não tinha condições de montar e hoje nós temos o nosso próprio game, sabe? Quem sabe um play to earn aí nos próximos anos. Então, eu quero entrar em todos os setores. E o que nós entramos primeiro foi no mercado de NFT, tá? Essa imagem que vocês estão vestindo, cada um está vestindo uma imagem exclusiva da nossa coleção. Essa imagem é uma imagem exclusiva da nossa coleção. Cada um tem uma imagem diferente. E isso já está no mercado disponível, tá? É claro, eu não posso ser hipócrita de falar que a empresa, a empresa não desenvolveu essa coleção, mas não tem interesse em ganhar dinheiro. Claro que a empresa tem interesse em ganhar dinheiro. É óbvio. Até porque, se a empresa não tem dinheiro, como que a gente continua o nosso trabalho? Então, a gente precisa de dinheiro. E já que o mercado de tecnologia blockchain permite isso, nós criamos a nossa coleção em parceria com uma empresa muito legal, um amigo muito parceiro mesmo, muito brother, e deu as orientações para a gente ter a nossa coleção. Ela foi desenvolvida por um artista extremamente renomado. Eu não sei se eu posso falar do artista aqui agora, nem da empresa, então eu prefiro que um dia, se eles quiserem, eles fazem uma entrevista com vocês. Mas foi feita por um artista muito importante. Essa imagem não foi criada de uma hora para outra, foi um artista que desenhou, tá? Foi abraçada também por um colega que é da área de tecnologia, que desenvolveu toda a parte de programação. E esse formato de a estrela foi bem interessante, né? Eu tinha uma ideia na minha cabeça e, e essa ideia que eu tive, eu queria representar muito bem a comunidade surda, sabe? Então, eu fiquei pensando assim, como é que eu vou criar uma imagem que representa bem a comunidade surda? Então, isso foi discutido durante muito tempo. Então, um dia no carro com um amigo meu chamado Yuri, a gente mudou o desenho e falou, cara, o desenho que mais representa a comunidade surda, pô, pode ser uma estrela do mar. De fato, a gente já ouviu muitas vezes a história, né, da estrela do mar. Eu vou contar para vocês rapidinho para vocês entenderem. Então, conversando com esse meu amigo, a gente discutindo, a gente falou, pô, estrela do mar, pô, vai ser legal a história. Por quê? É, eu acho que tudo precisa ter um porquê, sabe? Tudo precisa ter um motivo muito forte. Senão fica aquela coisa feita de qualquer maneira. Por que que a nossa coleção inicial é feita de estrela do mar? As pessoas que estão nesse mercado querem sempre atingir, presta muita atenção todo mundo. Essa história, ela é fundamental, porque ela é feita do coração. Ela não é feita, de novo eu vou repetir, só por causa de dinheiro. Isso não é uma live motivacional. Isso é para que o surdo, você surdo, entenda que a gente de fato está dedicado. Existe uma história, existe um porquê, existe um propósito, tá? Nada aqui está sendo feito só para ganhar dinheiro. A gente está de fato pensando na comunidade. Então, se eu que sou ouvinte penso muito na comunidade e a comunidade não se importa, tá errado. A comunidade precisa abraçar isso. Vocês precisam transmitir isso, porque é essa dedicação que vale muito, sabe? Então, a história da Estrela do Mar, ela é bem legal. Todo mundo hoje que cria produtos, cria pensando na grande massa. Ninguém quer ajudar uma única pessoa. Não vale a pena ajudar uma única pessoa. Todo mundo quer desenvolver coisas que quer ajudar todo mundo. Todo mundo tem olho grande de querer resolver todo mundo, resolver tudo de uma vez. Então tem uma história da Estrela do Mar que uma pessoa tá caminhando na praia e ela encontra em determinado ponto da areia algumas estrelas do mar, sabe ali? Então
um colega dele pega e fala assim: ah, pega uma estrela e devolve ela para o mar. Vamos pegar essa estrela e devolver para o mar. Então, esse amigo dele pega essa estrela, joga no mar, ou seja, dá vida de novo para essa estrela, dá vida, sabe? E tem pessoas que pensam assim: pô, eu não vou resolver o problema de uma única pessoa. Já que eu não consigo resolver de todo mundo, então eu também não vou resolver de uma. Mas vale muito a pena resolver o problema de uma. Vale muito a pena. A estrela do mar, ela representa muito bem o surdo, na minha opinião, porque ela tá sozinha a maioria das vezes. Ela é sozinha. Ela não é igual um golfinho que anda sabe, em cardume ali, né? Anda em conjunto, igual as baleias. Ela tá sempre sozinha. Então, às vezes, se ela ficar presa em algum lugar por causa da onda, ela não consegue sair sozinha. Alguém tem que ir lá e ajudar. Então, para mim, o surdo ele tá assim, muitas vezes sozinho, sem alguém querendo ajudar, sem alguém querendo dar a mão. E, e eu entendo que cada estrela dessa representada, não importa, se a gente ajudar uma única pessoa, a gente fez a nossa parte. E, e essa uma pessoa que a gente ajudou, na minha opinião, esse surdo passa a ter uma missão, tá? Que é, e aí é uma questão que não é da coleção, tá? É um conceito de vida para mim. Cada surdo que conheceu o nosso material, se ele tiver a missão de falar para os amigos, de trazer os amigos, de trazer os familiares, de pelo menos avisar que existe, a gente vai crescer muito rápido e, e vai crescer sólido, sabe? Agora, se o surdo pegar a informação para ele, guardar para ele e não divulgar para ninguém, se o próprio surdo ele não avisar para a comunidade, para os amigos que a BlockDeaf existe, a nossa missão é em vão, porque eu não, eu não consigo. Eu ajudei uma pessoa, eu ajudei o Cleiton. O Cleiton é uma estrela do mar. Ele ajudou uma pessoa, que foi a Crisley. Aí ele ajudou uma pessoa, que foi o Diogo, que foi o Samuel. Então, eu chamo isso de transbordar, sabe? A gente não pode ter informação só para a gente precisa transbordar, a gente precisa passar adiante, senão a gente se torna um fraco. Então, a primeira motivação é que vocês da comunidade surda precisam ter a própria motivação, tá? Precisam ter a própria motivação para, como eu vou explicar, a própria motivação para influenciar a comunidade surda, sabe? Eu até tenho, e depois eu falo sobre isso, mas a BlockDeaf tem um programa que aqui nos Estados Unidos usa muito, é um programa de referência. Então, todo cliente, todo usuário que consome o nosso produto, ele tem um link lá dentro da página dele que ele pode indicar para os familiares ali, ele pode ganhar, sabe, um cashback, é uma espécie de comissão pela venda. Então, para você ter uma ideia, é, claro, a BlockDeaf tem os programas de publicidade para vender, mas até nisso eu pensei, porque tem surdo hoje que está desempregado, não tem profissão. Então
aproveitei da cultura americana, que é de dar desconto para quem indica, dar comissão para quem indica. Isso é muito antigo aqui nos Estados Unidos. Todas as empresas fazem isso. Desconto para quem já é cliente e comissão para quando alguém compra por indicação dele. Então, a maior corretora hoje do mundo, a Binance, sabe? A Binance, a maior corretora do mundo, a Binance, ela ela te dá a exchange, né? A exchange Binance, ela te dá um link de referência para você chamar outras pessoas para entrar na Binance a partir dela, a partir de você. Então, ela também te dá alguns descontos, te devolve alguma comissão, alguma coisa. Então, isso é muito famoso no mundo afora. E a BlockDev não é diferente. Todo mundo aqui tem um link de indicação para você apresentar a BlockDev para outras pessoas. E se você for um bom vendedor, eu entendo que a BlockDev acabou gerando uma profissão. Acabou gerando uma profissão para as pessoas. Lembra do Uber? O Uber tirou muita gente do desemprego. Quem tinha carro em casa e não tinha condição de pagar nem gasolina, nem de pagar prestação, ele não precisou montar uma empresa chamada Uber para trabalhar. E nem precisou ficar ilegal. Então, quando a Uber surgiu muita oportunidade para as pessoas ganharem dinheiro, com a própria ferramenta que já tinham, que era o carro. Agora, eu entendo que a BlockDF está indo por um caminho que, como a gente comissiona as pessoas que indicam o nosso produto, pessoas que têm muito conhecimento, muita influência, isso pode ser uma bela de uma renda extra para eles. Então, acho que isso também é um bom ponto. Pessoal, esses assuntos sobre a BlockDef, sobre aonde a gente vai chegar, sabe? Do que a gente vai ser capaz de fazer amanhã que a gente não é capaz de fazer hoje. Eu tenho certeza que muitas coisas novas vão surgir e tem muitos assuntos para a gente falar, sabe? Nós vamos sentar nessa mesa muito mais vezes. E eu acredito que já no próximo ano, não sei em que momento que todo mundo está assistindo esse vídeo, mas a gente está em 2022, eu acredito que em 2023 a gente já vai estar fazendo essa conferência aqui nos Estados Unidos também. Quem sabe inaugurando a BlockDef americana. Então, tem muito papo para a gente bater ainda. Então, quero agradecer aí pela participação, presença, pelas perguntas, sabe, de todos vocês aí, Samuel, Clayton, Diogo, Crisley, pô, o help aí do Josué. E de fato, estou muito grato porque vocês estão me ajudando a abraçar essa causa e levar esses assuntos ao conhecimento de todo o Sul, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado, Cleiton. Agradeço aí ao Ralph, né, pela excelente explicação. Agradeço aos nossos convidados pela nossa troca, pelo nosso DevCast. Agradecer ao intérprete, agradeço a você principalmente aí que acompanhou esse nosso DevCast. Você viu aí, vamos torcer ano que vem, 2023, estaremos lá nos Estados Unidos. Obrigado a todos vocês aí. Um abraço. Tchau. Eu já deixo